Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê! Olá, tudo bom, gente? Estamos aqui para mais um episódio. Nossa, a gente está muito aquecida já, né? Já Meu estamos Deus, com o papo aqui a toda, sim, né, a gente Rê? quer compartilhar com vocês muitas coisas gostosas aí para nós. Mas antes de apresentar nossa convidada, a gente vai deixar aquele convite para você já se inscrever no nosso canal, já compartilhar, curtir esse episódio, dar uma olhadinha nos outros episódios, porque tem muita coisa legal, né, Rê? E o ano começando e pode ser que provavelmente você vai se identificar com o assunto de hoje ou aquela sua amiga que já falou, que já está procurando para a gente falar um pouquinho da nossa convidada. Hoje a gente está aqui com a nossa amiga e também arquiteta Cláudia Nares. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada. A gente vai falar um pouquinho dos desafios, né, da carreira de arquitetura e vai deixar também umas dicas, também, né? Porque a gente ama, meu Deus, nada melhor do que ver uma casa novinha com tudo, sabe, super atualizado. A gente ama. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Obrigada pelo convite. É bem legal falar do que a gente gosta, né? A gente trabalha com o que a gente gosta. É ótimo, né? Então, ótimo convite. Ô, Cláudia, e fala pra gente começar, por que você escolheu ser arquiteta? Você sempre quis ou foi aquelas escolhas de última hora? Eu sempre, assim, desde pequenininha, né, ali desenhando, pintando, criando. Então, assim, as crianças tudo correndo de um lado e eu ali, desenhando, pintando. Então, assim, sempre gostei, né? E aí também tem do histórico, né? Minha mãe é formada em educação artística. Não sabia. Que legal. Sempre ela estava em casa, assim, fazendo alguma coisinha de artesanato. Então, assim, aí aquela história, né, que a gente é arquiteto, eu sou autônoma, no caso, então a gente também é empreendedor. Então, acho que desde pequena já tinha isso, entendeu? Então, eu fazia cursos, já fiz, aí vendia, né? Já lá, com uns 12 anos, eu fazia as coisas de artesanato, vendia aqueles nomes que tinha as letrinhas de gesso, né? Quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar. E florzinha de sabonete, não sei o que ela tinha. Minha mãe também. Nossa, bateu até uma aí saudade. colocava no lavabo, tirava a pétala. A pétala, lavava a mão. Porque minha mãe fazia, e aí eu via, eu gostava e eu queria fazer junto. Então, assim, nessa parte de criatividade, de artes e tudo mais, então eu já sempre estava envolvida. Aí, no colegial, eu fiz publicidade. Também tem a ver com criação e tudo mais. Só que aí eu já fiquei meio assim, porque você cria, né? Mas às vezes não é algo tão tátil, assim, né? Na publicidade. E aí, quando eu fui para a faculdade, aí entra um pouco a influência do meu pai, porque ele é engenheiro civil. Então juntou a arte, a engenharia. Com a parte, Nossa, né, assim, incrível. técnica. E aí, sempre gostei também, então, assim, de reparar em materiais, tudo mais. Mas aí, fui para a faculdade de arquitetura, mais nesse intuito, né? E aí, fui conhecendo tudo mais, tanto que, assim, boa parte do meu trabalho, da carreira, eu trabalhei bastante com lojas de shopping, franquias. Então, também a publicidade veio e uniu nisso, né? Corporativa, né? De uma identidade visual, tudo, né? Porque eu acho que daí é o todo, né? Que compõe, assim. Então, eu sempre costumo falar, o histórico que eu acho que forma, né? As pessoas e tudo mais. Então, nisso tudo, a escolha foi... É mais por esse, digamos, esse amor por criação e arte. Isso eu tenho, sempre tive e continua. Mas aí a gente vai direcionando, né, na carreira, na profissão. E você é do tempo que tinha que desenhar, né, com um nanquim, né, não tinha... né, entrei, ainda tinha prancheta, todas aquelas Ainda réguas. tem na faculdade, ainda é assim? Tem faculdades que tem, e eu acho importante. É muito importante. Esse início, porque eu acho que você aprendendo dessa maneira, quando você vai fazer a mesma coisa no computador, você já teve o entendimento geral, né? Então, você aprende mais fisicamente. Mas eu sou super a favor de tudo que é moderno. Hoje em dia mesmo, eu gosto de desenhar. Lógico, é uma ferramenta, meu Deus, né? Acho que foi um divisor de águas para vocês, né? Assim, quando foi surgindo isso, lógico. Os programas, né? Tem que ir modernizando tudo mais, mas é aquela história, né? A base, né? Você tem que aprender a base e tudo mais. Então, até quando a gente vai contratar um estagiário,
fazer alguma coisa, você tem que avaliar isso, porque às vezes mexe muito no programa, mas às vezes no entendimento mesmo, mas qual é a medida básica de uma porta? E às vezes a pessoa Os fundamentos básicos, né? A pessoa não tem. Então, nesse sentido, aí eu acho importante, assim, ter passado por tudo isso. Como faziam os incas, os maias, desenhando a mão. Exatamente, na pedra, né, na rocha. Legal. E, claro, e hoje você trabalha sozinha, você é autônoma. Eu sou autônoma, e aí eu já montei escritório físico, aí desmontei já umas 3 vezes. Hoje em dia eu trabalho mais em home office, e eu atendo os clientes mais aonde eles estão. Então, assim, eu vou, casa. Eu vou até a casa da pessoa fazer reunião. Quando a gente precisa também, a gente com o tempo vai tendo os fornecedores, os parceiros. Então, até com vocês mesmos, né? Vamos marcar uma reunião lá na Três Irmãs. Então, eu vou lá. Tem definições que você tem que fazer em lojas, né? Eu vou escolher o papel de parede, eu vou escolher a cortina. E aí, a parte de projeto e também... Aí, devido à pandemia, né? Que a pandemia, ela trouxe coisas ruins e coisas boas. Eu falo que o melhor lado da pandemia foi o home office ser levado a sério. Porque o presidente da maior empresa, entendeu? Ele teve que trabalhar no home office e fazer reunião de casa. Então, passou a ser... Não é porque você trabalha de casa que você não trabalha. Sim, então, eu acho que você pode... É livre, né? Pode me interromper, não é? Não, então é assim. Aí a gente vai conciliando, mas eu acho que isso foi o lado bom. E também o fato de fazer reunião online. Porque antes eu não fazia. Sempre as pessoas quiseram muito ter, né? E ainda mais quando é com arquiteto. Às vezes as pessoas têm essa visão que o arquiteto é um status, né? Mas, por outro lado, é muito pessoal, né? Ainda mais quando é residência. Então, residência, você tem que conversar com a pessoa, você tem que entender quem ela é, quais são os gostos. Você tem filhos? Não tem. Você tem bichinho de estimação? Porque tudo muda, né? Então, eu vou colocar... Os hábitos da família são muito importantes para você definir o projeto em si, você tem que... Então, assim, um cliente te procurou. Aí, muitas vezes, essa procura vem da indicação de outro. Só que o outro eu já conhecia. Esse ele foi indicado, eu tenho que conhecer. Então, a gente faz, assim, diversas coisas. Hoje em dia, eu trabalho com um briefing, que até eu coloco briefing e depois eu coloco o relatório de necessidades do cliente. Porque é um questionário. Mas eu estou perguntando tudo aquilo. Quem são as pessoas que vão morar na casa? Quantos são? Tem pet? Não tem pet? Recebe visita de final de semana? Não recebe. As visitas dormem? Não dormem? Porque tudo isso faz diferença. Nossa, então, que legal. Eu tenho um outro quarto. Eu vou colocar uma cama, ou é um sofá-cama, ou eu posso pôr só uma poltrona. Então, cada pessoa tem um estilo de vida, né? Perfeito. Então, tudo isso para se encaixar dessa maneira. E aí, eu vou trabalhando assim. E hoje em dia, eu tenho equipes que trabalham comigo, mas são todas terceirizadas ou em parceria. Então, até em projeto. Geralmente, eu desenvolvo tanto o projeto inicial, porque eu sempre gosto de partir do briefing pro layout, que é o quê? Aquela planta, né? Então, eu faço a planta porque eu acho que, às vezes, pessoas até que não têm tanta visualização precisam olhar a planta. Eu coloco medida em tudo. Que assim, eu coloquei um sofá, mas eu tenho uma passagem boa entre o sofá e a parede. Eu tenho uma circulação. Então, para mim, por mais que, às vezes, a pessoa tenha uma certa dificuldade, eu sempre vou sentar, explicar toda a planta. E a pessoa, ela vai absorvendo, né? Então, a gente visualizando em planta e muitas vezes apresenta mais de uma opção. Que, às vezes, você me pede o que você pensou. Mas quando eu estou avaliando, eu vejo assim, essa outra opção pode ser melhor. Então, geralmente, eu faço A1 com o que você me pediu, A2 com o que eu achei melhor. E muitas vezes a gente vai conversar em cima disso e vai chegar na 3, que é a ideal. E aí, disso, a gente leva para o 3D, que é o que todo mundo ama, para visualizar, né? Então, aí eu coloco bastante à mão. Eu faço esse layout. Muitas vezes eu vejo tudo como vai ser o 3D. Aí eu passo para uma outra arquiteta terceirizada, que ela faz para mim, assim, o esquemático. E depois eu puxo de volta e eu trabalho todos os acabamentos e combinações e tudo mais. Cláudia, eu queria te perguntar uma coisa, assim, quando a gente assiste aqueles programas americanos, né, eles falam muito assim, olha, o nosso orçamento é tal.
né? O cliente. O cliente. Só que aqui no Brasil a gente não tem muito essa ideia, né? Assim, vocês sofrem com isso. Porque, por exemplo, você vê que nesses programas a pessoa ela tem muito claro quanto ela pode gastar. E aí, né? ela ainda fala, se extrapolar até tanto, né? Porque isso seria uma coisa que, por exemplo, sei lá, para mim seria extremamente angustiante você lidar com uma situação, porque pode ter um problema na elétrica, a gente vê, tem amianto, né? Lá é direto, né? Mas, por exemplo, aqui, sei lá, você pode ter uma fiação que não tá... Qualquer obra acontece um monte de... E aí a pessoa, ela fica brava porque, aumentou. Não, gente, peraí, né? Tipo, existe uma necessidade. Você já teve problema com isso? Ou tipo, né, arquiteto é assim, né? Faz a gente gastar. Faz gasta. Você já teve esse tipo de problema? Então, assim? mas isso é uma grande questão, Kenny. Nesse briefing, o que a gente coloca, né? Às vezes eu coloco num segundo passo. Qual o valor a ser investido? Ou a média de valor? Só que o brasileiro, ele tem esse medo, né? Total. Tipo, se eu falar o quanto eu vou gastar e a pessoa, o arquiteto vai fazer eu gastar o dobro. Então, só que é o contrário. Eu coloco essa pergunta lá. Muitas vezes, o que a pessoa faz? Responde tudo e não responde essa. Então, a gente tenta puxar, mas eu acho que é assim também. Se a pessoa não tá se sentindo à vontade, ok. Mas o que eu tento fazer? Eu vou puxar todos esses gostos da pessoa e tentar puxar pelo menos uma média. E, às vezes, a pessoa não sabe dizer. Mas eu costumo usar alguns parâmetros, da minha própria experiência e também de uns outros índices, que nem para construção existem índices que são calculados e tudo mais, então que nem eu até estava pesquisando para um cliente agora. Uma construção na região, muda de região para região, então a gente está no Sudeste. Geralmente, assim, tá uns R$ 1.800 a construção que seria de uma casa do zero. Até você falar o quê? O metro quadrado. Só que é uma construção que seria fundação, paredes, então é igual eu falo, piso, parede, teto. Mas é a casa vazia. Tem o quê? Tem os metais, os vasos sanitários e só. Mas você mora em uma casa assim? Não. Então, eu acho que nem eu sou arquiteta e eu trabalho com arquitetura e design de interiores. São, às vezes, coisas diferentes, mas complementares. Porque o design de interiores, eu acho que é justamente a casa é a construção. Aí você faz o design de interiores, você está preenchendo aquilo. E, na verdade, é onde a pessoa vai ser refletida. E você está humanizando aquele espaço. Sim, e aí e também é onde o custo pode ir lá em cima. Aí o céu é o limite. E aí fica aquela coisa assim, que a pessoa acabou o dinheiro e aí a arquiteta não é boa. Não, peraí, né? Mas é o que você falou, o que preenche é o que a pessoa vai estar lá no dia a dia. É o sofá que ela vai sentar, é o tapete. Eu diria assim, para as pessoas não terem esse medo, porque se você está contratando um profissional, você tem que confiar nele, né? Então, você tem que falar essa média de valor que você tem. E a gente também tem, quando a pessoa vai passando os gostos, eu faço esse briefing e eu faço também como se fosse uma pasta de inspirações, né? Tem lá o Pinterest, que todo mundo ama. Tem arquitetos que odeiam, eu gosto. Eu acho que todo mundo mexe. E você tem referência visual o tempo todo. Então, assim, se você me mandar, às vezes, você vai reformar o meu dormitório de casal, eu vou te mandar 5 fotos de coisas que eu gosto. Às vezes a pessoa manda uma, não tem nada a ver com a outra. Mas, mas o que você gostou nessa? Essa eu gostei que tem uma parede de tijolinho. Essa eu gostei porque a cama tem um tecido, o fundo é claro. Então, assim, se eu captar, então eu prefiro que a pessoa me mande uma foto de referência, porque para mim isso já economiza o tempo que eu tô ali, porque a minha proposta vai ser muito mais assertiva. Lógico. Né? Então, eu acho que referência sempre é bom. E aí, quando você tem essas referências visuais, eu já conheço valores, eu também sei virar para a pessoa e falar assim, isso que você tá querendo são materiais bem caros. Porque às vezes a pessoa vai lá, ela te manda a foto de um banheiro, você vê que ele é de mármore do piso até o teto. Isso é muito mais caro, entende? Então, às vezes a pessoa, você vai direcionando, a pessoa fala, mas eu não vou poder gastar tudo isso. Todos os metais dourados. Ok, fica lindo. Eu posso fazer o projeto para você assim? Posso. Mas o metal dourado, ele custa assim, de 30% a 40% mais caro do que o cromado. Então, aí, às vezes, você tem que... Então, eu acho que o arquiteto, ele tem que passar esse conhecimento para a pessoa ir tendo essa noção. Porque, realmente, é cada um, né, na sua área. E, às vezes, a pessoa não entende daquilo. Você gosta só porque você gosta. Né? Então, a gente tem que direcionar. E o que eu percebo assim, né? Eu trabalho bastante com profissional e bastante com a Cláudia.
o arquiteto, ele consegue também, sabe, fazer quase aquilo Não, que o com cliente certeza. pediu, Ele mas consegue num custo. ajustar, né, assim, o custo com a expectativa. Então, Sim. aí, de repente, você apresenta uma solução, até porque eu acho que os materiais mudaram muito, né? Que nem, por exemplo, a última vez que eu montei uma casa faz 12 anos. Né? Então, mudou muito, eu acho que assim, as possibilidades e até o acesso, né? Você tinha que ir numa loja física. Hoje você consegue pesquisar pela internet, né? Isso eu acho que comprar torneio. É o bem e o mal, né? Não, então, eu acho que eu sou, falando por mim, eu sou uma profissional bem flexível. Porque eu acho que eu faço, que nem eu tenho, às vezes, você tem um estilo de arquitetura? Eu tenho, mas eu vou sempre, até esse briefing e tudo mais, eu vou querer atender o estilo do cliente, porque quem vai morar na casa ou quem vai trabalhar naquele comércio é o cliente. Então, eu acho que a gente tem que se atentar a isso. Porém, a minha experiência, eu tenho justo para mostrar tudo isso para a pessoa, né? Então, a gente tem que direcionar e mostrar, porque às vezes, eu amo esse mármore. Hoje em dia, a gente tem materiais muito tecnológicos, né? Então, às vezes, você tem, muitas vezes, um porcelanato igualzinho àquele mármore. É a mesma coisa? Não, só que assim, é muito parecido, próximo, né? muito próximo e com qualidade. Então, assim, não é trocar, né, um por meia dúzia, mas você tem que colocar coisas similares. Então, o similar... Às vezes, você pode ter aquilo que é o seu sonho da foto, mas sem gastar tanto dinheiro. Então, o cliente, ele tem que trazer isso. Eu falo, hoje em dia, eu tento encaixar no que o cliente faz, né? Ou então, eu dou o exemplo assim, quando você vai comprar um carro. Você vai na loja, qual é a primeira pergunta que o vendedor te faz? Qual valor você pretende investir? Porque o vendedor da loja, ele vai falar assim, eu vou te oferecer um carro aqui, um Fiat mais normal, ou eu vou te oferecer uma BMW. Então, assim, é a primeira pergunta. E por que quando a pessoa vai comprar um carro, ela fala e pro arquiteto ela não fala? E é a sua casa, entendeu? Às vezes é o dormitório do seu filho. Mexe tudo muito com o sonho também, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer. Mas eu separo bastante. Eu faço projeto e eu faço obra. Então, às vezes a gente tem esse pacote todo junto, mas às vezes eu também faço separado. Porque, na minha opinião, que nem muita gente fala assim, não, o arquiteto é importante mesmo na obra. Para mim, eu falo, eu sou muito mais arquiteta no projeto. Porque o projeto, ele é a programação do que vai ser feito na obra. Então, até essa questão de budget, do valor a ser investido e tudo mais, o projeto, ele te traz o visual. Só que depois a gente tem que encaixar isso no orçamento. Na realidade. Então, né? você cria, você coloca tudo aquilo e é o encantamento, né? Quando você apresenta o projeto para o cliente, para a gente, a melhor reação, eu falo, às vezes até no online, aí você faz assim... Você ouve a pessoa suspirando, nossa, que lindo. Então, assim, isso é a nossa felicidade, né? Nossa satisfação como profissional. E aí, a gente tem que fazer tudo isso e, muitas vezes, o visual... Eu tenho lá no 3D um tijolinho, por exemplo, ou até um mármore. Eu posso ter 3 opções de orçamento para isso. Eu posso ter o mármore original, eu posso ter um porcelanato muito parecido e às vezes são aquelas peças bem grandonas, então elas são mais caras. E posso ter ainda um com esse visual, só que a peça é um pouco menor, então o valor é mais acessível. No final, você vai ter aquele visual do 3D? Vai. Mas não é exatamente aquilo. Então, eu acho que tudo isso é moldável, mas... E é importante ter essa sinceridade na hora de falar com o profissional, para que ele também entenda que não dá. Né? Tipo, não tem. Porque eu acho que uma coisa que deve acontecer um pouco com você, assim, a pessoa, ela fica sem graça, muitas vezes, de dizer que ela não tem, né, aquele orçamento, e aí, no final, ela quando seria, né, a cereja do bolo, de repente, ela não consegue colocar uma coisa que traria alegria para ela. Então, às vezes, é melhor você, né, já se programar com valores mais, né, enxutos, para lá na frente você poder garantir esse uau final, porque acho que a grande alegria do arquiteto é você olhar aquilo tomando forma, né? Você olhar e ver que realmente aquilo, né, trouxe felicidade para o seu cliente. É a experiência final. Eu adoro fazer o 3D, que as pessoas ficam encantadas, mas para mim é melhor ainda você olhar, que aí a gente vai para um Instagram e tal, você colocar o 3D e a foto e falar...
olha, ficou igualzinho. Então, isso quer dizer o quê? Você atendeu aquela expectativa e não trouxe uma frustração, né? Então, quando a gente faz um ambiente inteiro, também tem que ter ter esse mediano, assim, sabe? Porque que nem um dormitório. Aí, às vezes, a pessoa ama muito a parede de tijolinho. Mas aí é o que eu costumo falar, assim, o que é mais importante? Você gastaria mais no tijolinho que você só vai olhar, ele te traz uma sensação, mas você só tá olhando. Ou a cama que você dorme. Né? Então, eu acho que para tudo, eu falo apartamento, legal, você quer fazer o visual, você quer fazer tudo. Então, faça o projeto com o arquiteto, porque o projeto, ele é um guia. Então, você começa desde ali do cimento, né? Quando aqui a gente fala obra, tem que ficar feio para depois ficar bonito, né? Você rasga tudo, quebra tudo. Então, assim, desde aquele cinza até o lustre, até a cortina colocada com a almofada que combina com não sei o quê. Então, você tem que ter... O projeto, ele é um plano. Porque se você fizer toda essa parte de obra, eu costumo falar isso para os clientes, às vezes eles falam assim, que bom que você falou isso, porque se torna mais flexível, porque às vezes você vai investir muito dinheiro na questão de obra, mão de obra é muito caro, os materiais e tudo mais. Só que essa cereja do bolo, que é essa almofada do sofá, um tapete, que você fala assim, um tapete, ele pode custar no Mercado Livre R$500 até R$8.000 ou mais, depende. Então, mas você pode estar com a sua casa pronta, com o sofá que você queria, e você põe o tapete depois. Mas segue, tá lá no projeto. Se você tiver isso na cabeça, você vai chegar naquele fim que você vai falar, é assim que eu queria. Então, eu acho que é equilíbrio, né? Como tudo na vida, eu acho que é essa questão do equilíbrio, né? Eu acho que a personalidade das pessoas também, né? Eu tô ouvindo você falar, assim, eu e meu marido, nós somos pessoas completamente diferentes, né, assim, e tem essa questão, por exemplo, eu tenho um estilo muito mais romântico e ele tem um estilo bem mais prático, e ele não suporta desorganização. Então, por exemplo, eu quero esse, sei lá, potinho de sei lá, para colocar bagunça, porque na hora que tá lá é bonito, mas depois a pessoa vai entuchar a coisa. Então, você se liga, assim, por exemplo, o casal briga muito na sua frente, Cláudia? Aí tem cases, né? A gente quer saber os cases aí. Não, eu já teve um que eu fui atender, apartamento novo, tal, na primeira reunião, assim, tipo de layout, já começaram a brigar. Brigar. Aí me ligaram, Cláudia, a gente vai ter que interromper porque a gente vai se separar. Não, tá brincando. Então, assim, tipo, não teve continuidade. A pessoa vendeu o apartamento. Às vezes, para o arquiteto, né, quando você atende um cliente, você faz o apartamento para o casal, uma casa. Depois eles se separam. Dependendo, se eles foram bem atendidos, aí você transformou um cliente em dois. Pode ser isso é verdade. Mas não é o legal, né? O legal é você justamente fazer aquilo. Mas, no geral, os casais não concordam. Então, aí entra o arquiteto meio psicólogo, Sim, né? Sim, eu ia falar isso. Você tem que ficar encontrando o meio termo, entendeu? Então, que nem isso que você falou. Acontece muito. Às vezes, o homem, ele gosta de uma coisa mais prática. Ou, às vezes, esse visual linhas mais retas, rústico, né? Isso. Ou mais do industrial. E a mulher, ela gosta já de uma coisa mais delicada, que traga um aconchego, né? Então, o que você faz? Você joga lá a parede do tijolinho rústico, mas eu consigo convencer que a gente joga uma luminária dourada. Que você traz um delicado, entendeu? Aí você joga uma roupa de cama, vai ser toda de florzinha? Não, mas você coloca ali, né, um tecido assim que traz um aconchego. Pode ter tons de cinza. Aí você joga um ou outro lado, assim, uma corzinha. Então, acho que dá pra ir fazendo. Mas, assim, são diversos casos, entendeu? Tiveram uns clientes que eles gostavam do estilo mais industrial. Fomos lá para uns materiais mais rústicos e eles queriam aquele ladrilho hidráulico, né? Para colocar no banheiro e tudo mais. Geralmente ele é desenhado ou ele tem umas cores, assim, umas nuances. Aí, só que o marido, ele era daltônico. E ele não enxergava as cores exatamente como elas são. Eu até quis entender isso, né? Eu falei assim, então, mas qual cor você enxerga e como é? Então, ele enxergava mais outros tons. Que nem que ela colocou um ladrilho hidráulico rosa no banheiro do casal. Que ele não enxerga o rosa, para ele é cinza. Ok. Então, assim, tá perfeito. Só que aí você vê, às vezes, os desafios, né? Tipo, aí ele veio falar isso. Não, é que eu enxergo de tal maneira. Então, você vê verdes e tal, às vezes ele tinha mais dificuldade. Ele enxerga mais o azul. E a maioria das cores para ele vai pro acinzentado. Então, assim, as nuances eram mais do cinza. Mas um exemplo desse do banheiro, que muitas vezes um marido não iria querer...
ficou cinza e rosa. E pra ele... Tá ótimo, Nossa, ok. ficou cinza. Nossa. Mas você tem que entender, né? Tudo Você isso. tem que ter... E são coisas que ninguém aprende na faculdade, né? Não. Você só Tem aprende que ser no da dia a personalidade, dia, né? assim. E você vê que é muito comum... profissionais brigam com o cliente. Se a pessoa não tem um jogo de cintura para entender, para mudar projeto, eu vejo que tem profissionais que são bem flexíveis com relação ao projeto. Não, é assim. Então, mas impõe, né? Na verdade, e aí o que acha que é acaba certo. que o que briga com o cliente porque não consegue flexibilizar. né? Eu acho que tem também essa questão, assim, que eu acho que o profissional, ele fica pensando, meu Deus, isso aqui... Mas é o meu nome que tá nessa opção, entre aspas, brega, vamos dizer assim. Né? Deve ser complicado para vocês, porque querendo ou não, é a sua assinatura que a pessoa meio que mudou tudo. Né? Então, às vezes, no detalhe, quando vai tirar aquela foto, você fala, meu Deus do céu, aqui não era para ser assim. O que eu costumo falar é mais ou menos isso, que nem o cliente, mas e são pessoas e pessoas, né? Por isso que cada pessoa é uma pessoa. Mas tem o cliente que ele contrata o arquiteto, mas é porque ele quer fazer o que ele quer. Isso. Só que ele quer que alguém assine embaixo. Então, assim, a gente tenta dosar. E eu sou muito assim. Eu falo, eu sou do 1, 2, 3. A primeira vez eu explico super detalhadinho. A segunda... Quando chega na terceira, que eu vi que assim, não tem jeito mesmo. A pessoa falou que ela quer colocar aquilo. Eu não concordo muito, mas ela quer. No final das contas, é a casa dela. O que pode acontecer no final das contas, se eu achar que não está totalmente de acordo, pode ser que eu não tire foto e não divulgue, entendeu? Mas é assim, eu vou atender esse cliente até o final, vou. Mas é uma questão que fica meio sem função, né? A mesma coisa, você vai em um médico, ele te passa um tratamento com um remédio. Aí você chega em casa e fala, não vou tomar esse remédio, eu vou tomar outro. Então, é a mesma coisa. Então, você contratou um arquiteto, porque eu acho que aí a importância do projeto. Quando que é a hora de você mudar de ideia? É no projeto. Não gostei, vamos mudar aqui. Quando você mudou, e às vezes até a gente mesmo, você vai na loja, escolher o que você colocou no projeto. Às vezes você põe um material do lado do outro, você fala, esse vai ficar melhor. Então, é justamente um direcionamento, né? Mas tem as pessoas que às vezes não aceitam ou não querem, mas tem as pessoas também que justamente, eu acho que se você for explicando os porquês, eu acho que tem que ter, né? Tudo tem uma justificativa. Claro. Se você for explicando os porquês, a pessoa vai entender e muitas vezes ela vai confiar no seu know-how, né? Porque eu acho que quando você busca um profissional de uma área, é porque você quer um atendimento especializado, né? Então, é mais nesse sentido. Eu diria que tem... E também tem uma questão que a gente pega, que são clientes traumatizados com arquitetos anteriores. Certeza. A Débora que trabalha bastante, mas isso acontece também em todas as áreas, né? Você vai em um dentista que você não gostou, você muda, aí você passa a ficar com um medinho, né? Sim, então, sim. a gente também pega isso, porque às vezes o cliente que pega... Primeiro, tem profissionais ruins em toda a área, né? E também tem o profissional que impõe muito o que ele quer, ou ele leva, você vai numa loja, às vezes você pôs no projeto, a pessoa fala assim, mas eu tô gostando mais desse. Não, mas o que fica bom para você é esse. Eu não acho que tem que ser assim, entendeu? Acho que tem que ter um equilíbrio. E aí, essa pessoa, ela às vezes rompe com o arquiteto, vai com essa obra até o final, mas aí ela vai mudar para uma casa, ela fala assim, agora eu vou precisar de um arquiteto de novo, o que eu faço? Aí o cliente traumatizado, quando ele te procura, é difícil, assim, porque você fala, ele já tem o pé atrás, mas não é com você, só que aí você tem que o quê? Você tem que mostrar a sua maneira. Eu acho que, assim, desde a primeira vez, a pessoa me ligou. Eu costumo fazer muito esse pré-briefing, assim, online, ou a pessoa começa a me mandar uma mensagem no WhatsApp e tudo mais. Eu falo assim, a gente pode marcar uma conversa? Pode ser por telefone, ou às vezes até pelo WhatsApp, por vídeo, porque eu acho que você vê a pessoa, você já melhor. Dá pra entender um pouquinho do contexto, então, né? fui lá, conversei, eu já entendi mais ou menos o que ela quer. E aí, depois você vai encaixar essa proposta e tudo mais. E aí, também, as pessoas estão mais flexíveis para essa questão do vídeo, né? Então, apresentar projeto online, tenho feito muito. Porque muitas vezes é à noite, né? O cliente residencial, a pessoa trabalha o dia todo. E aí você tem que fazer uma reunião 8 horas da noite. Então, a pessoa tá lá,
aí ela faz de casa, tudo mais, e você consegue explicando. E eu acho que no online as pessoas se atentam mais ao que você está mostrando e elas interrompem menos. Então, eu comecei a perceber isso. Para a primeira apresentação de projeto, layout, muitas vezes é até bom o online, porque a pessoa, ela para e Foca presta mais mais atenção do que ali pessoalmente que ela fica te interrompendo. Mas dá para, eu acho que assim, eu diria para as pessoas perderem o medo de contratar arquitetos, Eu porque sou os super arquitetos... a favor, assim, eu acho que te economiza muito tempo também, Nossa, né? meu Deus. Porque toda a parte de orçamentos, E você já tem os agiliza. fornecedores, né? A pessoa que não entende, ela vai procurar naquelas lojas padrão e muitas vezes é muito mais limitado, né? E A quantidade vocês de não, opção. vocês sabem, vocês já sabem prazo, você sabe a empresa que vai te dar um prazo melhor, um preço mais fácil de negociar, porque esse também é outro tema, né, que com certeza é um calcanhar de Aquiles para vocês, que é a questão muitas vezes do cliente achar que reserva técnica, ele quer ganhar em cima de mim. É complicado isso, né? E ao contrário, quer dizer, você vai estar negociando valores. Vai ver quantidade né? certa, você vê que é muito comum, Não por tem exemplo. desperdício. É, e é o Ou fornecedor, falta, né? porque você vai, por exemplo, nesses home centers, às vezes o cálculo não é feito lógico, a certo. pessoa- Aí é muito comum. Aí não faltar. tem a cor, Aí não tem a o cor mais. lote, né? Eu acho que é por isso que a gente fala assim, eu costumo falar que eu tenho parceiros, entendeu? Porque as lojas são nossos parceiros, né? Quando eu indico uma loja para um cliente, começa que é igual eu falo, o problema que der lá, o cliente não vai ligar para você como loja, ele vai ligar para mim como arquiteta. Evidente. Então, assim, olha o quanto eu tenho que confiar numa loja para eu falar, cliente, vá até lá e compre, entendeu? Mas eu costumo especificar muito bem isso, porque a gente conhece a loja, a gente conhece o fornecedor, mas você também não tem como saber, igual eu falo, ó, fui lá, eu te indiquei uma marcenaria, mas sou eu que estou construindo o seu móvel? Não, eu estou fazendo esse acompanhamento. E já aconteceu, até infelizmente, mas é assim, você foi lá, comprou em uma loja. A loja deu um mega problema, a loja fechou, faliu no meio do processo. Aí a pessoa vem com tudo para cima do arquiteto. Você me levou numa loja. Mas eu ia saber que a Mas loja... no caso, por exemplo, na obra que eu fiz, o pedreiro teve uma crise de depressão. Eu vou culpar o arquiteto porque o pedreiro teve depressão. São coisas que eu acho que vocês têm Foge, que... né? Foge Do a controle. expectativa, A gente né? tenta, eu falo assim, eu sempre tento me cercar do máximo de coisas. E por isso que a gente assina mais embaixo em quem eu conheço, né? Igual eu falar, Cláudia, mas então você faz uma obra para mim, eu posso colocar o meu pedreiro que trabalha comigo há muitos anos? Pode. Mas o que eu iria explicar para o meu, eu vou explicar para o seu. Só que o meu, eu sei que ele tem um entendimento, o seu eu não sei. O meu, eu sei que se ele falar é 1 mês para fazer esse serviço, é 1 mês. Às vezes pode ser 1 mês e 5 dias, porque sempre acontece. Pode. Agora, o seu pode ser que ele fale que é 1 mês, mas ele demore 2. E como que eu vou assumir essa responsabilidade? O meu trabalho, que é coordenar, explicar e ir atrás dos materiais, eu vou fazer. Mas essa responsabilidade sobre o outro, um serviço que a gente não conhece, é mais complicado. Então, aí a gente sempre tem que dosar, né? Essas coisas para conseguir indo e trabalhando, né? Com certeza, se a pessoa me perguntar, eu falo. Eu te falaria para fazer sempre com quem eu indico, por essa confiança, né? Você tem o telefone do dono da loja, você liga direto, aconteceu alguma coisa, quando vai chegar, né? Sim, lógico. É outra liberdade, né, que você tem até para cobrar, né? E a internet hoje em dia tá aí, né? Eu falo, então, hoje em dia não é mais assim, você fala, é isso, e a pessoa acata. Não, porque a pessoa, você passou um orçamento, ela dá uma pesquisada na internet. Só que a internet, um Google da vida, ele é, né, o céu e o inferno, é para tudo. Então, você tem que saber dosar aquilo. Às vezes, eu acho até legal, porque eu acho que daí as pessoas têm mais noção do que você tá tratando. Mas eu acho que vocês Mas defendem o cliente, por exemplo. Não, olha, eu achei esse aqui no Google, é igualzinho. Não tem nada a ver. O material é diferente, a durabilidade. Então, às vezes, a Eu pessoa acho que compraria... tem coisas que até dá para você substituir. A gente estava conversando sobre isso. Tem coisa que realmente você encontra num custo bom.
é uma coisa ok, não é maravilhoso, mas é ok. Agora, tem coisa que tem não... coisa que é de segurança, né? Tipo, por exemplo, Isso. uma pessoa que a gente conhece, ela comprou uma cama dessas que abrem, ela quase morreu porque a cama caiu em cima dela, então foi uma coisa gravíssima. Então, de repente, assim, o arquiteto, ele sabe, tipo, olha, se aquela dobradiça é segura, se aquele mecanismo do armário, se você tem criança, um bebê, que aquilo pode vir aquela gaveta em cima. Então, acho que vocês também, né, têm essa parte também da ergonomia, né, que é importante. Né? É verdade. Cláudia, por exemplo, você trabalha sozinha, você tem uma filha, você tem marido, e hoje todo mundo, né, que é autônomo, tem uma outra profissão que é ser blogueiro, né, que a gente... Então, como que você organiza toda essa rotina? É uma coisa caótica? Essa questão de ser múltiplo, né? Eu acho que a palavra aí do século é o ser múltiplo, né? Porque é para tudo. Então, eu concilio, eu acho que assim, eu até concilio bem, né, tudo isso, mas é caótico. É caótico. Você falou, reunião 8 horas da noite, aí o marido reclama, porque... Não, então, aí eu já tá tenho que fazer isso, que nem, eu já falo com meu marido, e desde a pandemia, meu marido sempre trabalhou em empresa. Ele continua trabalhando na empresa, porém, hoje em dia é no home office. Então, eu trabalhava no home office, só eu. Isso é diferente. Hoje em dia, ele também trabalha no home office. Eu estou em uma sala e ele está na outra. Sim. E aí, essa questão de filhos, minha filha tem 6 anos. Então, você vê, né? Chega em casa, quer contar da escola. Quer falar, o dia que eu tenho a reunião, então, justamente, meu marido, ele fica conectado até às 7. Então, eu vou marcar o quê? 7h30 ou 8 horas. Já faço esse combinado com ele. Às vezes, até eu pego ela na escola, volto, deixo ela e eu tô ali na reunião. Mas quantas vezes, né? Eu tô com o fone de ouvido aqui, aí aqui que tá fora do quadrante, eu falo... mexendo a panela. Entendeu? Então, a gente tem que fazer, né? Mas é igual eu falo, que nem eu tô fazendo reunião com o cliente. Quantas vezes você tá ali explicando, o filho vem, passa por trás do sofá, lógico. O cachorro. Então, assim, as pessoas... Também a pessoa tá mais... se acostumaram mais com isso. Então, eu acho que... E a pessoa, hoje em dia, já não é mais um problema. Porque ela vê que você tá... Embora você tá num escritório, que nem uma das coisas mais pedidas agora. Eu preciso de um home office, porque eu estou trabalhando de casa. Quantas empresas? Meu marido mesmo, hoje em dia, ele vai 1 dia por semana para o escritório. E eles são uma empresa americana. O lema da empresa agora é online first, depois na pandemia. Então, porque as empresas também perceberam que economiza com funcionário em casa e tudo mais. O funcionário não fica tomando cafezinho, fazendo fofoca dos outros. Tudo isso é conta, né? Mas aí as pessoas vêm pedir pra gente assim, agora eu preciso de um home office. O que as pessoas mais falam? Eu tenho que ter uma parede bonita atrás de mim, porque você tá com o computador aqui e tem alguma coisa. Então, às vezes, você vê o trabalho, a gente vai pensar nisso, né? Você tem a mesa, tem tudo mais, mas qual é o seu cenário de fundo, né? Então, a pessoa já coloca um quadro que, às vezes, condiz com o que ela faz e tudo mais. Mas tem A minha amiga, que é arquiteta, tem um dia que eu levei uma bronca, um beijo pra ela. Ela, Renata, meu Deus, os seus vídeos aí, põe isso, põe aquilo. Aí ela ambientou meu fundo aqui. Não, é isso, porque mostra, né, as pessoas trabalhando ali, mas você tá, né, num ambiente, tudo mais. Tudo comunica, né? Comunica, Então, tudo você tá passando uma ideia pro teu cliente, que você tá fazendo uma reunião de uma pessoa confiável, uma pessoa... comprometida, capaz. Então, tudo isso tem que... Se tá um caos aqui atrás, né? Tudo a gente vai dosando, né? Porque tem essa questão de ser mãe, de lidar com tudo isso. Mas eu costumo até, assim, falar com o cliente. Eu sou muito aberta e tudo mais. Que nem a Cláudia. Podemos marcar 6 horas da tarde? Olha, não posso. Não. Ou tem que ser às 7, ou tem que ser às 5. Porque 6 horas eu tenho que buscar meu filho na escola. Sim. E a outra pessoa, ela também vai entender, porque ela também passa por isso. Claro. Então, eu acho que a gente tem que lidar real, não, assim, e com assim, as coisas, o
o relacionamento com o arquiteto é um relacionamento longo. Não, Dificilmente vai ser um relacionamento de 15 dias, um mês. É um relacionamento que você vai fazer muitos encontros, muitas reuniões, vira até amizade. O projeto é a fase do namoro, sabe? Ai, que lindo, eu amo. Ai, que minha arquiteta fez o projeto maravilhoso. Aí começa a obra. Eu sempre costumo falar assim, gente, em algum momento nós vamos nos estressar. Claro. Eu com vocês comigo, a gente com o pedreiro, entendeu? Vai acontecer. Por quê? Porque obra é estressante. Ainda mais, às vezes, obra com a pessoa morando, ou tem prazo, isso. ou tem não sei o quê. Né? A pessoa fazer a obra morando, dentro... Então, assim, não tem... Eu já, ainda mais quando é reforma que a pessoa mora, eu já falo assim, ó, o ideal seria não fazer, mas às vezes não tem como. Então, ó, você vai ficar muito desconfortável. Então, a obra vai durar 4 meses, você vai ficar desconfortável nesses 4 meses, você vai se estressar, você vai pegar uma coisa no armário e tá tudo sujo. Por mais que a gente tente, aí às vezes a pessoa tem uma pessoa em casa que ajuda com a limpeza, mas é assim, tem como limpar todo dia? Não tem. Então, o que ao máximo, é igual eu falo, a gente tenta trazer aí essa experiência melhor, mas vai ter essa fase do estresse. Aí eu falo, quando que o seu relacionamento termina bem com o arquiteto e que é a melhor tipo de indicação pra gente? É um cliente satisfeito. Então, é quando você passou por todo o processo, teve um estresse ou outro, eu costumo falar, vai ter problema? Vai. Mas eu não discuto problema, eu discuto solução. Ó, quebrou, às vezes a pessoa te liga, né? Ele quebrou tal coisa, aconteceu isso. Tudo bem, quebrou, mas então, peraí que eu já vou ligar na loja, eu vou ver se tem outro para substituir, demora tantos dias, né? Então, porque se você ficar discutindo o problema, o estresse vai lá para cima. Então, eu acho que você tem que discutir a solução, chegar ali no consenso e essa história de chegar no final, né? Porque tem gente que às vezes vai parando no meio, né? O processo da arquitetura e tudo mais. Então, eu acho que assim, quanto mais você chegar no final e tiver aquele efeito de você falar, é isso que eu queria, para mim é o melhor cliente, né? A gente fica feliz, eu falo, às vezes a gente sofre pra caramba em obra, cliente estressa, tudo mais, fala um monte no seu ouvido, mas aí no final fala assim, ai, tô tão feliz, valeu adorei. A pena. Aí a gente tudo já... bem, esquece tudo. Então, é a questão de gostar do que se faz, né, também. Porque você quer a satisfação, lógico. Do outro. E é a melhor coisa, porque esse cliente, ele vai te indicar e vai falar um outro... Olha, comprei um apartamento, essa pessoa já faz a sua propaganda gratuita, né? Olha, tem a minha arquiteta, pode procurar ela, tudo mais. Ó, entra no Instagram, ó, tá até a foto lá da minha sala, isso no Instagram. Legal, E né? você tava falando pra gente que você acaba usando o Instagram mais como uma vitrine, um portfólio. Hoje em dia, seu maior portfólio acaba sendo Instagram, né? Porque é onde as pessoas acessam, acho que é mais rápido, né? E já visualiza logo. E aí as pessoas se interessam, né? Acho que no geral, até esses programas de televisão que tem com essas reformas rápidas e tudo mais, as pessoas já criou esse interesse, né? Então, eles querem ver, assim, você mostrou o projeto, mas depois você mostrar, eu costumo colocar, às vezes, algumas coisas durante, né? Porque tem esse durante. Você mostrar só o projeto e depois pronto, e o processo. Porque é o processo que vai fazer você amar ou odiar. Que é uma varinha mágica, né? Adoraria, né? Tem aqueles vídeos que a pessoa fecha a porta, né? Joga a chave. Então, assim, é legal, mas existe o processo. E é o processo que vai fazer... é doloroso também, exatamente, né? E é onde a pessoa vai sofrer, porque ninguém vai não. sofrer. Eu falo assim, quando a pessoa vai comprar uma cortina, ela não é sofrido, né? É verdade. É prazeroso, Lógico. né? Então, a pessoa normalmente tá tranquila, tá leve. Tá mais de boa. O duro é quando a pessoa tá vendo cimento, argamassa, Com porque certeza. você não tá vendo um resultado. E você só tá E curtindo só tá aquele, inalando aquele... Né? Aquele poto Você da só tá hora, pagando. exatamente. Vendo coisa uma hora que tá feia, tá suja a sua casa, né? Um povo zanzando na sua casa. Mas tem que suportar o processo, não tem jeito. É isso mesmo. Né? Por isso que até isso passa pelo autoconhecimento, né? Se você, de repente, está num momento que você não tá tão bem, você tem que saber exatamente o que você tá, o que tá te aguardando. Às vezes é melhor esperar, É melhor né? esperar, faz uma mudança. Isso, porque eu acho que isso acontece bastante. A pessoa fala, olha, eu tô com um orçamento limitado, eu preciso, sei lá, uma pessoa vai vir morar, sei lá, um sobrinho vai vir morar aqui na minha casa por 2 meses. Vou fazer o Natal aqui. Tipo, você faz aquela maquiagem também? Faço. Né? Eu acho que pra mim, eu flexibilizei bastante, muitas coisas.
E eu trabalho, então eu tenho o projeto completo, até foi no último ano, assim, aí quando chega o final do ano, a gente vai fazer aquele balanço, né? Eu percebi que justamente flexibilizando mais, eu tive diversos projetos, às vezes, de um ambiente. Como arquiteta, para mim, é melhor e é mais satisfatório fazer um todo, né? Então, você fazer um apartamento inteiro, uma casa inteira. Mas, às vezes, não é a necessidade de todas as pessoas. Porque você pode ter a sua casa inteira, mas você fala assim, mas o que eu queria mudar mesmo é a minha cozinha, né? Então, eu acho que passar a atender mais. Aí, eu fiz lá uns cursos, trabalhei, fui fazer ali como umas planilhas, tudo mais, para eu entender como eu teria que fazer. Então, hoje em dia, eu até meio que nomeei como projeto parcial, né? Projeto de interiores parcial. Então, muitas vezes a pessoa me procura e fala assim, Cláudia, mas é só o quarto da minha filha. Que nem isso está acontecendo com a minha filha que aconteceu. Então, assim, tá bebê, não é? Tá lá no bercinho e tal, e chega uma hora que você tem que mudar pra cama. Mas aí já não quer mais aquele negócio do ursinho, né? Não. Então, você quer fazer, mas às vezes não é uma obra. Então, eu costumo, a importância de ter essa conversa com o cliente, né? Então, tem ambientes que você consegue fazer essa transformação, aí até se aproxima mais desse programa de televisão, né? Que agora, no final do ano, eu fiz em 4 dias a transformação de um hall de elevador. Legal. Então, tem a porta dos 2 apartamentos aqui, né? Então, você sobe com o elevador e dá naquele hall, 1,50 por 1,50. A porta de uma vizinha e da outra. E aí, uma que é conhecida da irmã, tudo mais, tem aquela história. Me acompanhando no Instagram. Sim. Olha, a Cláudia, deixa eu conversar com ela. E aí, conversei com ela, aí ela e a vizinha. Ela falou, mas sou eu e minha vizinha. Então, vai lá e você vê, né? 2 pessoas totalmente diferentes. Conversamos, entendi o que elas precisavam, fiz o quê? Eu considerei, tipo, esse projeto de interiores parcial. Porque, imagina, um ambiente super pequeno. Porém, é um ambiente que pede diversas coisas. Eu falei, é isso que muda. A gente não quebrou piso, tudo mais, continuou o mesmo, mas eu mexi em todas as paredes, mudei a iluminação, trabalhei com papel de parede, espelho e tudo mais. Então, nesse processo, eu tive lá o eletricista, pintor, o papel de parede, o vidraceiro, que foi a instalação do espelho. E ainda teve essa questão de decoração, que a gente entrou com umas mesinhas, com a parceria. Assim, a Cláudia fez, tipo, uns 4, 5 opções de um Deus! hall. Um hall, Porque eu falei, são 2 pessoas, eu falei, deixa, né? Eu entendi o que elas queriam, mas aí eu fiz, assim, umas 4 opções, com papel de parede mais escuro, com mais claro, aí o espelho reto, que foi o que elas pediram, com LED no entorno. Falei, mas deixa eu jogar um espelho orgânico, né? Que é o que tá mais em alta agora. Que aí elas continuaram meio que na opção que elas mais ficaram tradicional, mesmo, né? Mais tradicional. Porém, aí você vê, por que eu consegui fazer essa reforma foi literalmente em 4 dias. Por causa dos fornecedores, da confiança dos fornecedores. Eu falei, foram 4 dias? Foram. Só que teve 1 mês e meio de antecedência, porque teve a apresentação do projeto para aprovação, depois todos os orçamentos. Aí você vê, eu tenho um orçamento da mão de obra lá do pintor, do pedreiro, o material para ele. Então, assim, são 2 latinhas de tinta, mas eu preciso disso, é um gessinho, preciso. Então, tudo isso. Foi numa época de Natal, que também você tem que se organizar antes. Uma semana e meia antes do Natal, porque iam receber. Uma maratona, mas a gente, eu falei assim, esse não pode dar nada errado. Aí você vê a questão de ter os fornecedores de confiança. Não deu nada errado. Então, foi o primeiro dia. Trocou a iluminação, já tinha comprado, né? Na outra semana, tava tudo ali esperando. Mas foi lá, trocou a iluminação, fez a pintura. Secou no outro dia, instalação do papel de parede. No outro dia, pendurei o espelho no lugar. No outro dia, coloquei o LED em volta. Tanto que as 2 clientes estavam viajando no dia que eu terminei. Aí, uma das filhas estava em casa. Terminamos, coloquei a iluminação, testei tudo, acende com o sensor, tapete, mesinha, enfeite, filmei e mandei para elas. Está entregue. Mas você vê, por que foi possível? É igual eu falo, essas reformas de televisão, em 24 horas, é possível? Mas talvez você tenha que ter 6 meses de antecedência, ainda mais se entrar uma marcenaria. Então, eu topo uns desafios assim, às vezes. Mas deve ser estimulante, assim, né? Dar aquela adrenalina. Mas a gente também não vê. Eles mostram o que eles querem mostrar, né? A gente não vê
que dá errado, às vezes uma coisa que foi entregue, mas não tá funcionando. Sim, Não é que é uma só- que tá só uma maquiagem Sim, lá, com né? certeza. É igual quando você vai na casa cor, né? Que tem aqueles ambientes maravilhosos, mas a torneira não nada, funciona, sim. entendeu? Não Então, tente ligar nada. Não, você vê que eles, no Irmãos à Obra, que eu amo, mas você vê que você pega as cozinhas dele, não tem área molhada e área seca. Você vê que tem umas coisas que não Sim, são muito não é usáveis, não é funcional. Mas sabe né? qual é a grande diferença? Eu costumo falar isso, que nem, ó, você vê, tudo que a gente está falando aqui de projeto para o arquiteto, eu vou fazer ao máximo para atender o que você está me pedindo. Então, às vezes, entra essa dificuldade com o cliente, porque você fala assim, ó, o cinza é melhor, mas ele quer o preto. Então, às vezes, você vai tentar explicar, mas chega uma hora que às vezes você fala, então vamos Então, pôr o vai- preto. é. Nesses programas, você pode ver, em maioria, a pessoa apresenta um budget, ele dá uma ideia de orçamento, mas a obra ele faz do jeito que ele acha. Essa é a grande, você pode ver. O cliente, às vezes, chega lá e fala assim, ah, mas isso é assim? Ele fala, essa é a melhor opção. Mas ele quis colocar assim. Tanto que é a surpresa de quando as pessoas Claro. chegam, porque... E aqui a gente trabalha diferente, É né? lógico. Aqui você vê o gosto do cliente, depois você leva ele na loja, você apresenta o 3D e é tudo em cima do cliente. Por isso que às vezes surge os Não, e problemas eu acho no que meio. assim, né? Eu já tô pensando se eu fosse a arquiteta, assim, porque aí você também não pode perder empolgação porque uma coisa não é o que você queria, né? Porque Não, aí tem você que já dosar, dá aquela... é. Fala, pô, mas isso aqui não vai ficar legal, não. Tipo, calma, deixa eu respirar, vamos atender, né? É. Eu acho que tem que ter um controle emocional, profissional tem que ter bem grande, assim. Não, tem que ter. Eu acho que o arquiteto tem muito esse lado de ser meio psicólogo, né? Sim, com Porque certeza. acontece, e aí às vezes tem essas frustrações no meio também. Então eu acho que você tem que E ter você também é uma pessoa, cartas né? na manga, né? Você também tem a sua expectativa É naquele lógico. projeto. Você não está visando só da parte financeira. Você quer É. satisfação profissional e pessoal. Eu acho que dá tempo ainda de a gente falar das tendências. temos que falar das temos que saber tendências, né? Com tendências para certeza. 2024 aí. A gente tem sempre assim, né? A cor do ano, né? Que o pessoal Isso. coloca. É. A cor do ano agora, até o que saiu da Pantone, é tipo uma cor pêssego, né? Um tom eu de vou pêssego vou mandar pra eles clarinho. colocarem. Então é legal. Mas aí cada marca de tinta, mas eu vejo que assim, tá mais nessas Mas tonalidades você fala para neutras. parede ou para decoração? Não, É meio que pra Pantone tudo. lança, pra É, tudo. Vai desde a moda, então Tá. assim, a cor do sapato você vai começar a ver em loja. Tá. Ai, que Então vai ter o adoro! sapato, a bolsa, aí a gente vai usar numa parede, um estofado, tudo mais. Tá. Aí você pega outras assim, a Souvenir, aí ela lançou uma cor do ano. A Coral já é outra, a Sherwin Williams é outra. Mas se você pegar todas elas, elas estão em tons mais claros e neutros. Porque as pessoas estão muito com essa questão assim, e é um resultado do pós-pandemia. Todo mundo foi obrigado a ficar em casa. Então, aí você fala assim, poxa, eu tô em casa, eu quero me sentir bem. O que que me faz, né, me sentir melhor e tudo mais. Então, tá muito essa questão. Uma coisa e mais aí... leve, assim, É, né? e também tons que remetem à natureza, a gente vai vendo assim. Então, né? tem a questão da biofilia que se fala, né? Que seria o quê? Você inserir itens naturais da natureza dentro do ambiente interno. Isso pode ser, tem muito essas paredes verdes agora, né? Vasos com plantas e também materiais que remetem a algo mais natural. Então, você pode ver assim, nos estofados, por exemplo, tá esses tecidos que parece que tem umas bolinhas, assim, ele é mais rugoso. Por quê? Porque isso traz um aconchego, É o buclé, né? né? Igual você pensar, hospital. Hospital é um ambiente que ele é todo mais liso, mais branco, mais claro. Então, você tem aquela sensação de limpeza. Já na sua casa, o que te traz o aconchego? É o equilíbrio dos materiais. Ah, eu tenho um piso num porcelanato brilhante ou em um mármore. Ele é super liso e brilhante. Só que aí eu coloco um tapete texturizado em cima, porque ele vai te trazer esse aconchego. Então, o piso tá assim, mas a parede eu tenho uma madeira. Então, é igual a gente fala, eu costumo muito tratar isso. São os materiais frios e quentes. Os quentes são justamente isso, é a madeira, é um tecido, é uma cor, é rugosidade, porque você pode ver, por que parede de tijolinho fala que é mais rústico ou aconchegante? Por causa da textura. E aí a gente consegue algumas substituições também, com papel de parede, com tudo mais, mas de tendência, até estão usando assim, se você procurar na internet agora, tendências para 2024. Estão falando muito assim, ó, tendência, casa de vó. Porque é você, tipo, parece que puxar aquele aconchego de um passado.
Então, tá trazendo muito isso, assim. Então, que um material natural que tá muito em alta, palha. E às vezes só que tem a sintética e tem a natural. Mas tá no encosto da cadeira, ele tá numa luminária. Então, é você trazer, assim, esses toques mais do natural. E, por outro lado, tem o lado tecnológico, né? Inteligência artificial. Agora, todo mundo, você tá fazendo lá, você faz uma iluminação aconchegante, mas você quer que ela liga e desliga na Alexa, no Google. Então, tem essas... dosar tudo isso, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela veio para ajudar. Tem até um post lá no meu Instagram falando isso, porque eu peguei uma cozinha que eu fiz o projeto. E aí, entrei em um desse programa de inteligência artificial e falei para a inteligência artificial o que a cliente pediu para mim. E ele criou uma cozinha, 2 opções. Não tem nada a ver com a que eu fiz e que a cliente gostou. Então, eu até publiquei lá o resultado. Ó, essas são as cozinhas que a inteligência artificial sugeriu. E essa é a da minha cliente. Então, assim, é um projeto que vai ser publicado agora e é totalmente diferente. Então, assim, até eu coloquei no final desse post, eu falei assim, arquitetos, não se preocupem que nós não vamos perder o nosso lugar para a inteligência artificial, porque eu acho que, assim, ajuda, claro que ajuda. Claro. Mas a gente e essa sensibilidade, que o arquiteto escuta o que você falou, absorve, busca os materiais e ele vai querer te atender. É justamente eu acho que uma coisa que é muito legal por exemplo, quando você entra na casa de alguém, você vê a personalidade daquelas pessoas. Né? Eu tenho também um casal de amigos muito queridos, que eles também fizeram, né, o projeto com a arquiteta, tudo, e você entra, você reconhece a personalidade, né, daquelas pessoas, e isso é muito especial, né, porque quando você vai lá, você sente uma coisa gostosa, né, não é que, tipo, pegou isso aqui, tipo, né, virou uma colcha de retalhos a casa, não, ela te remete realmente a uma história daquelas pessoas. Eu acho isso muito incrível, assim, porque é o que você falou, a gente passa muito mais tempo em casa, as pessoas trabalham, recebem pessoas, e isso também traz essa identidade. Eu acho isso incrível. Por isso que eu costumo falar assim, você contrata um arquiteto. Por que você tem que ter essa conversa prévia e tal? Que eu acho que você tem que se identificar com o profissional. Porque é um processo, igual a Débora falou, você fica um tempo, né? Você vê, se for só um projeto, é de 1 a 2 meses. Se for projeto e obra, é de 4 a 6 meses ou muito mais. Uma casa em construção, então às vezes é 3 anos, você vai ficar em contato com aquela pessoa. Então eu acho que você tem que ter essa identificação e aí acaba sendo uma parceria. Se você for pensar, você contratou o arquiteto, mas é uma parceria, porque eu só posso tomar decisão se você concordar e você também vai fazer alguma alteração, você tem que me informar, por mais que a casa seja sua. Então, eu acho que tem tudo, dosar tudo isso. E quando eu faço projetos assim, que nem sala, quarto, qualquer coisa, até um ambiente comercial, você tem que pegar essa identidade. Então, eu sempre costumo, você vai ver nos meus projetos assim, tem uma estante, tem prateleira, tem um lugar com quadro, tem às vezes assim, você não tem muito espaço, mas você tem uma prateleira estreitinha, porque a gente entregou o ambiente pronto. Só que a foto é da sua família, você vai colocar, entendeu? Sim. Então, assim, um vaso, eu trouxe isso. Então, eu gosto muito que as pessoas, eu coloco lá, possui algum hobby? Tem alguma coleção? Que aí tem um cliente lá do Pacaembu, ele ama viajar. E ele falou assim, Cláudia, eu tenho uma coleção de ímãs de geladeira, mas não cabe na geladeira porque é muito, porque ele já viajou muito. Então, ele tinha ímãs e quadros. Quando a gente teve que desmontar o apartamento dele, ele realmente mudou para um outro lugar para reformar, para depois ele voltar. Um apartamento muito grande, né? 260 metros quadrados. Quando a gente tirou todos os quadros dele que estavam distribuídos, deu assim, uns 40 quadros. Tudo isso foi para um depósito. Quando a gente foi voltar, teve um ou outro que eu falei, esse daqui não dá para encaixar mesmo, mas assim, em maioria, um era foto, o outro era viagem. O que a gente fez? Foi colocando esse, eu tive um outro arquiteto em parceria comigo, então assim, às vezes a gente também faz arquitetos, faz parceria entre si, né? Então, eu sou a pessoa da parceria. Eu tenho parceria com o arquiteto, com o engenheiro, com tudo mais. E aí, a gente trabalhou como galerias, entendeu? Então, na sala, tinha um paredão enorme. Foi feita toda em cimento queimado. Joguei toda uma iluminação para essa parede. Com os quadros dele, a gente preencheu metade da parede. Porque ele ainda tem espaço para ele continuar. A questão dos ímãs. Tem lá a cozinha integrada com um bar.
Aí eu criei uma chapa metálica, assim, tipo de... parece um inox, com uns pinos, então ela ficou legal visualmente. E aí, depois ele colocou o dia que aí até ele foi mudar, tudo mais, pegamos a caixa lá dos ímãs, arrumamos lá. Já encheu. Ele falou, Cláudia, eu preciso de mais uma. Então, já tinha outra parede que colocou mais uma. Então, você vê, é a personalidade da pessoa, é o que ele gosta, mas você também, você tem uma coleção, você quer mostrar, né? Claro, das lógico. pessoas. Então, isso eu acho assim, eu acho que a gente entrega o ambiente. Aí dar essa personalidade mesmo da pessoa falar, é meu lugar, é o toque da própria pessoa, né? Que entra. Então, dá muita importante. vontade, né? Dá vontade de precisar Meu reformar. Deus do céu. Não, vamos reformar, vamos Tô fazer pensando lá projeto. no meu quartinho, que tem meu piano lá. Falei assim, nossa, e faz uma falta também essa parte acústica, né, Cláudia? Eu acho que Funcional, né? Meu Deus, porque outro dia, né, eu queria tocar e aí... Falei, não, mas vai incomodar o vizinho. Falei, não, eu tenho que chamar a Cláudia para ela fazer um revestimento acústico nesse quarto que fique bonito para o meu piano voltar, né? Porque às vezes é isso também. Eu não sei, eu vou colocar o quê? Uma caixa de ovo lá? Não vou. Então, mas você tem vê a materiais, importância, né? Tem materiais que são acústicos, janela. Então, assim, é verdade mesmo. Quando a Débora, né, falou que a gente ia te receber aqui, eu falei, olha, eu vou levar qualquer dia a Cláudia lá para ela me apresentar o orçamento, porque isso vai me trazer felicidade. Eu voltar a tocar no meu piano, porque o vizinho reclamou, enfim. Só que, gente, eu gosto de tocar um piano de armário. Tem uma história, foi meu pai que deu. Então, eu acho que isso que né? Não é só, eu posso substituir por um, mas, poxa, de repente, o arquiteto, ele vai fazer o seu desejo se tornar uma realidade, né? Então, eu acho que é uma profissão muito especial, assim. Eu acho que é muito legal. lindo, né? Claro, e pra gente finalizar, o que não usar, o que já foi, o que caiu. Eu não gosto muito disso, de assim, tipo, às vezes eu vejo, porcelanato brilhante, não sei o que. Aí, então você faz o quê? Toda vez que mudar uma, você quebra a tua casa inteira. Exatamente. Não Põe Então, mas eu acho que tem uns posts agora, né? Isso não se usa mais, ou tipo, e de arquiteto, né? 10 Isso é coisas, horroroso. Não. Não é, entendeu? Eu acho que... Mas como tudo é igual a roupa que a gente usa, né? Tendência e tendência vai e volta, né? Então, eu costumo sempre indicar. Quando a pessoa, às vezes, ela tem uma coisa... Porque, às vezes, a pessoa ela é apegada, né? A uma certa coisa. Ela fala assim, não, eu amo florido. Então vamos fazer o quê? Jogar na poltrona. Porque a poltrona, você enjoou depois de uns 2 anos... Você manda o tapeceiro trocar o tecido. Agora, um sofá de 3 metros, você vai fazer ele todo... Então, eu acho que tem que ter essa questão. Então, a questão de flor, você vê, se a gente fala que estão buscando essa sensação de casa de vó, uma das primeiras coisas que você pensa é isso, uma né? florzinha. Mas você vê, toalhinha de crochê, que vó colocava em tudo quanto é lugar. Você não usa mais, mas hoje em dia você tem peças de decoração em crochê, que estão super em alta. Um puff com crochê, um cesto, até que são lindos. Algumas esculturas, não sei se pode De falar, escultura parede. de parede, né? Tem tapeçaria de parede agora. lindo. Então, você tem tudo isso. Eu acho, o que eu diria é assim, nada que enjoa demais. Então, que nem, gosto de vermelho. Coloque nas peças menores, que são mais fáceis de mudar. Ou então... Você coloca, a pessoa quer uma cor mais marcante, ou numa sala, ou num dormitório. Coloca na parede que fica atrás de você. Porque você pode gostar da sensação de entrar no seu quarto e ter uma parede verde. Porque você vê verde, você tem... o verde que a Débora tá hoje, ele é alegre, ele é aceso. Mas talvez com o tempo canse. Lógico, não mas quer às na vezes parede, a pessoa né? não gosta de um verde mais apagadinho. Então, o que você faz? Você joga atrás de você. Porque se você pensar... o tempo todo você tá deitado na cama, você tá de costas pra cabeceira. Você não tá olhando. Então, você coloca assim, quando você entra no quarto, você se sente legal com aquela cor vibrante, porém não tá mas olhando o tempo todo. Aí, em uma cozinha, a mesma coisa. Então, o que eu falo? Você vai jogar, mas joga em peças menores. Eu sempre costumo falar, trabalhe com materiais. O que é mais difícil, que nem, você vai reformar seu ambiente de novo, talvez você troque o móvel, mas a pedra do granito que você pagou caríssimo, você não vai trocar. Então, trabalha com o preto, com o branco, você vê. Tem muitas pessoas, você vê Pinterest, né? Cozinha toda branca, ou cinza com branco, aí aquela pedra branca. Falo, gente, tudo bem, use. Mas é assim, ela é muito cara.
você assina um termo de responsabilidade que se você deixar cair um vinho tal, Não, e a mancha, fábrica né? não, entendeu? não Então, assim, eu troca. falo, você gosta, você ama, você quer mesmo. Eu explico os poréns, aí a pessoa fala, não, é o que eu quero mesmo, então tá bom. Mas aí você faz carinho na pedra, você, bom dia, Não, boa e tarde. às vezes Então, não você é tem que você. pensar Às vezes você nisso. tem uma pessoa que te ajuda na limpeza, tudo. E muitas vezes ela não tem essa orientação de como. convidado. Não, eu costumo fazer isso. Eu falo tudo isso pro proprietário. Se a pessoa quiser, no dia que eu vou fazer essa entrega do ambiente, eu converso. Isso. Porque já aconteceu, entendeu? De materiais super sensíveis, uma mesa em Só passa laca. um sapólio, a vai. criança riscou. E de uma amiga minha, hein? A pessoa passou o bombril. Aí ela me mandou uma foto, Cláudia, e agora o que eu faço? Então, assim, ó, mas para tudo tem solução. Fizemos o quê? Um tampo de vidro pintado de branco por baixo e sobrepus a essa mesa. Então, você vê, hoje em dia, riscou de caneta é legal que ela limpa. A Débora já tá acostumada. Eu amo usar mesa de madeira. É. E é madeira mesmo, folha de madeira. Só que a madeira tem aquele porém. Você coloca um copo molhado, vai marcar. Então, o que a gente já faz? Eu já ofereço, tem cliente que topa, às vezes não, mas em maioria sim. A gente já manda a mesa com um tampo de vidro fino em cima. Porque Não, tem você que gosta ser. do visual, mas você não vai ficar o dia inteiro lá alisando a mesa. Então, e a risca, funcionalidade, né? né? Não tem É, jeito. sim. Eu acho que assim, tudo hoje em dia mudou. Então, essa questão dos ambientes multifuncionais e tudo mais, você precisa do bonito, mas ele tem que estar aliado ao funcional e aliado ao valor. Por isso que a gente fala, às vezes, preço e valor. Tem a peça que ela é muito mais cara, mas é porque é um design e você vai ver aquilo. Mas eu acho que assim, você colocou aquela mega mesa de design e tudo mais. Aí você não vai receber pessoas na sua casa porque você tem medo de estragar a mesa. Então, assim, coloca o vidro, vamos fazer, né, um Exato. meio termo, É. tudo mais. E aí as tendências, eu acho que tudo é assim, ó, se tá uma tendência muito lá em cima, tome cuidado. Você vê, uma coisa que eu acho que é assim, que já saiu mesmo, é esse revestimento muito 3D. Ai, Porque as pessoas já começaram a enjoar. Mas ele ainda tá em alta, porém ele é mais suave. Você traz textura, mas já não tem tanto aquele degrau, sabe? Umas coisas assim. Porque também a longo prazo, é igual eu falo, um ripado é lindo. Todo mundo ama ripado agora. Só que você coloca aquele ripado que é assim, ó. Será que a pessoa que faz uma limpeza na sua casa, ela vai dobrar um paninho? Ah, vai. Aí fica aquela assim, aqui é onde limpou e aqui cheio de é o poeira, cinza. né? É, isso aí. Então, eu acho que Exatamente. tudo isso tem que ser pensado, entendeu? Então, a tendência... É que nem um piso muito claro que, de repente, você só tem uma pessoa que te ajuda na limpeza uma vez por mês, sei lá. Fica cheio de cabelo, enfim, tem que pensar. Eu né? aviso, entendeu? Mas aí, igual, às vezes a pessoa fala assim, não, eu cismada, amo mesmo e né? é isso que eu quero. Porque, às vezes, inclusive, o que a pessoa quer, como esse exemplo de uma pedra branca na cozinha, ela é muito mais cara. Entendeu? Porque ela é um material que tem uma mistura ali de resina, sintético, não sei o quê. Então, são opções, mas eu acho que vale você avisar, né? E aí, você colocando dessa maneira, mas tudo é possível, né? Mas fuja mais da tendência que tá muito ali em alta, mas tem coisas que eu acho que também não saem mais, entendeu? Você tem as linhas retas, mas você tem muito orgânico, arredondado. Mas é por quê? É pela sensação de aconchego. É o que as pessoas buscam, né, no final. E das hoje dá pra contas. usar junto, né? Você Nossa, põe Você uma linha dosa, reta com um sofá orgânico, né? Você consegue... Eu acho que tem que pensar muito nisso, que nem você vai fazer um gesso. Você fazer um detalhe arredondado no gesso, você tem que ter uma mão de obra maravilhosa. Então, assim, às vezes, vamos trabalhar um gesso mais reto, só que eu tenho uma linha, assim, mais orgânica ou mais circular, tudo mais, no espelho, na mesa e tudo mais. E é até bem interessante, Não, né? Mas e até porque, assim, você vai trocar um gesso, meu Deus. Então, é um caos na casa, é o lado né? da sujeira. Então, deixa uma coisa que é mais basiquinha ali em cima, né? Antes usava muito sanca, Lembra aquelas né? sancas, assim... E muito aberta, né? Aí tinha a questão do onduladas, pó depois. Sim. Mas eu acho que ainda usa, mas o que também, o que veio para ficar, que não sai nunca mais, e ainda bem, que cada hora mais tecnológico é o LED, né? Ai, nossa, a iluminação do meu LED. Deus. Eu falo, eu acho que é a invenção mais maravilhosa Gente, dos aquilo é últimos eterno, tempos. né? Não, e assim, dá uma sensação tão gostosa na casa, fica uma iluminação tão Nossa, boa. não, a Você controla. Não, a né? iluminação, para mim, a Débora conhece. Não. Os meus projetos é assim, para mim, tem tudo isso, mas aonde que eu sempre vou colocar
um detalhe a mais e para mim o seu budget. E às vezes eu vou te direcionar para você gastar menos com um piso e muito mais com a iluminação. Não, iluminação porque tudo, ela, né? ou ela deixa um projeto maravilhoso, ou ela acaba com o projeto. Ela enterra o projeto. Então, e é o que te traz, né, essa sensação mesmo do E aconchego. às vezes, quando você chega em casa, às vezes você ficou o dia inteiro num ambiente, que nem eu trabalho na área da saúde, num ambiente mais, né? Claro, iluminado. Claro. Você chega em casa, você quer aquela luz mais amarela, mais, né, que já... Luz branca também caiu, né, pra casa, né? Tem aqueles posts, né, que falam assim, existem 2 tipos de pessoa no mundo. Aí tem a foto de uma varanda dessas, toda com luz branca, e uma foto de uma varanda amarela. Então, só que tem os termos errados também, né? A gente que lida com... Porque fala assim, é o LED amarelo ou o LED branco. Isso não é verdade. Tanto que daí a referência mesmo, você fala branco quente e branco frio. Então, a gente que trabalha com essa parte mais... Eu costumo falar, o meu projeto luminotécnico, ele é luminotécnico, porque ele é técnico, entendeu? Então, eu busco muito a sensação que você vai ter e depois esse outro tipo de informação, porque a fita de LED é igual o cliente fala assim, nossa, mas essa daqui custa, geralmente é o rolo de 5 metros, né? Essa daqui custa R$800, mas no Mercado Livre é 150. Na Santa Efigênia também. Fala, você até pode comprar o do Mercado Livre, mas tem toda essa diferença técnica. Então, às vezes, a que eu tô te especificando, ela tem umas que tem assim, tipo, 50 pontinhos de LED em 1 metro. Aí, quando você vai ver a outra, ela tem 10 pontinhos de LED em 1 metro. Então, quando você vê ela refletida, ela faz assim, como as bolinhas. Fica, e a outra, não, ela vai dar uma luz contínua. E a temperatura de cor, que é isso que a gente fala. Então, pra mim, tudo. Se você me perguntar... Eu vou te falar, branco quente. Que nem em banheiro. Porque, assim, o banheiro... Às vezes, a pessoa em cozinha... Eu acho que o único lugar... E muitos profissionais, eles vão me condenar por isso. Falam assim, não misture, né? O quente com o frio. Mas, às vezes, eu acho que você pode dosar. Porque tem pessoa que tem mais dificuldade, assim, de visualização. Porém, o porquê do branco quente? Ele tem um índice de reprodução de cor. Então, ele vai chegar assim, quando o 100 é o índice de reprodução do sol. Você pode ver, você compra uma roupa no shopping, às vezes você comprou laranja, quando você sai no sol é vermelho. Então, isso tudo foi a iluminação da loja que te trouxe essa sensação. Claro. E aí, a gente tem que trabalhar com esse índice de reprodução. Quanto mais perto do 100 é a cor verdadeira. Então, a gente tem lá índice de reprodução de 90, lâmpadas muito boas, 95%. Então, essa que é o que você fica. Já no branco, mais ele agradável, muda. Né? Porque... Então, na cozinha, aí você fala assim, mas posso usar a iluminação branca na cozinha? Pode. Mas a cenoura, ela não vai estar tão laranja. O tomate, ele não vai ser tão vermelho. Ele vai deixar todas as suas comidas mais acinzentadas. Aí no banheiro... Fica cinza e com sombras, né? No banheiro também, porque às vezes você vai fazer uma maquiagem, né? No banheiro. Aí você vai enxergar daquela maneira, vai parecer que você sempre tá com aquele rosto mais branco e tudo mais. E quando você sair, mudou. Então, você tem que ter essa dosagem. Você taca blush. E hoje em dia, o legal do LED, tem o LED neutro agora. Então, ele é entre, né? Entre o frio e o quente. Então, aí que tá, né? O profissional entrar, igual às vezes fala assim, gente, eu vou fazer só um banheiro, mas será que eu preciso de projeto? Muda, né? Você vê, você compra o porcelanato. O projeto dela do banheiro agora, ela quer até morar lá dentro. Meu Deus. Não, mas aquele banheiro lá, você tem que fazer os stories lá dentro. Agora nós vamos fazer, viu? Vamos fazer. Não, tem que fazer. Aquele banheiro, a pessoa vai pagar até R$10 para fazer 5 stories. Tá muito lindo o banheiro. Isso é a nossa maior satisfação, né? Eu falei, gente, eu amo. Quando eu recebo a mensagem do cliente, a pessoa fala assim, nossa, eu tô apaixonada pelo meu banheiro. Nossa, que legal, gostoso, né? E às vezes fala isso, é só um banheiro. Né? Eu lembro quando eu fazia a faculdade, uma pessoa, agora eu não vou lembrar quem, né? Uma pessoa no meio do processo falou assim pra mim, nossa, mas fazer arquitetura, né? Você vai ficar projetando banheiro? Qual a graça de projetar banheiro? Tipo, sempre vai ter o vaso sanitário, o lavatório. Então, mas olha só, né? Justamente se você parar para pensar, quanto tempo você passa no banheiro, né? Você chega em casa daquele dia cansado. Qual a primeira coisa que você quer? Chegar e tomar um banho. Então, faz toda a diferença, né? Eu falo, gaste no seu apartamento, na sua casa. No sofá, no chuveiro e na sua cama. Porque se você parar para pensar, é aonde você para relaxar. Eu vou sentar num sofá para ver uma televisão, eu vou tomar um banho gostoso e eu vou dormir bem.
E aí, depois disso, você pula para a cozinha, né? Então, tenha um bom fogão e tudo mais, uma cadeira confortável. Então, se você parar para pensar, é isso, é o que realmente importa, né? Sem dúvida. Legal, né? A gente ficaria o dia inteiro Foi aqui. muito legal, Queremos. Cláudia. Ô, Cláudia, fala as suas redes sociais, como o pessoal pode conhecer seu trabalho. O meu escritório é Cláudia Nares Arquitetura. O Instagram é Cláudia Nares, é Nares com 2 S's, né? Então, NARESSI _ARC. E aí o pessoal me encontra lá. E aí, mas se procurando tiver alguma Cláudia dúvida Nares, que quer perguntar, vamos dar uma conversada informalmente. Sim. Não, vamos conversar. É só, eu acho que é assim, percam o medo da arquiteta, dos arquitetos. Arquitetos porque não mordem. Não mordem, não vai fazer você gastar todo o seu dinheiro, entendeu? Então, eu acho que é essa satisfação. E todo mundo precisa, né? Você quer se sentir bem com o ambiente, assim como é com roupa, com o visual, é com o ambiente que você tá, de trabalho ou assim, para você conviver na sua casa, faz toda a importância. E consulte, né? Eu acho que não tem problema algum. Você vai consultar, às vezes a gente... É igual o pessoal de loja e tudo mais. Você passa orçamentos, alguns você fecha, outros não. Eu acho que as pessoas têm que fazer isso. Tem que ir atrás e procurar, perguntar e vai dar certo. Com certeza. É para ficar feliz no final. Bom, agradecer a Cláudia, que esteve aqui conosco. Sim, foi uma delícia. Obrigada e reforçar a você. o convite, né, pessoal. Vamos mandar esse vídeo, esse link, o nosso Insta também, o Mulheres de Alma, né? Curtam ali no nosso Insta também, que a gente acaba não dando muita... Sim, a gente às vezes nem lembra de falar, mas a gente coloca pequenos cortes também, né? E se você tiver alguém que você gostaria de indicar para participar com a gente, também manda sua mensagem e acompanhe os nossos episódios sempre às terças-feiras, às 16h22. É isso aí. Tchau, pessoal. Legal. Obrigada. Tchau.